Olá, tudo bem? Eu sou a Bia Lira aqui da Casa Criativa e para o nosso passo a passo dessa semana eu trouxe esse cestinho de pão. A gente chama ele de cestinho de pão, mas com esse modelo você consegue fazer várias outras coisas. Você pode colocar outras peças aqui para você agregar valor além do cestinho. E por que não usar aqui agora nessa época de Páscoa, colocar um chocolate, faz um embrulho bem bacana, fica muito legal para presentear. Essa peça é super fácil de fazer e antes da gente falar dos materiais, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar nas suas redes sociais os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho, porque aí sempre que tiver vídeo novo, a gente vai te avisar. Os vídeos, o PAP novo rola toda segunda-feira e toda sexta tem um vídeo falando sobre empreendedorismo, a gente dá dicas e toda quarta-feira às 9 horas tem live aqui no nosso canal. Essas lives têm sido super bacana, a gente tem trocado muitas experiências com outras artesãs e muitas ideias saem aí dessas lives nas quartas-feiras. E eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para os materiais, então, do nosso cestinho. Para o material desse PAP, a gente vai precisar do seguinte. A gente nem vai disponibilizar o molde, porque ele, como vocês vão ver aqui, ele é super simples. Ele é um quadrado de 35 por 35. E então, como ele é só um quadrado, a gente não precisa deixar ele aqui disponível para vocês, é só a medida mesmo. E aí a gente precisa do seguinte, a gente vai usar esse 35 por 35 e a gente vai cortar duas vezes no tecido, uma para o tecido externo e uma para o tecido interno, que vai ser a parte de dentro. E eu já fiz aqui uma tela C e eu coloquei aqui numa manta R2, tá? A R2 para deixar mais durinha e dar uma sustentação ali pro cestinho, tá? Então, duas vezes, uma vez no tecido de fora e uma vez pro tecido de dentro com a manta aqui R2, tá? Além disso, a gente vai precisar também para as tirinhas, para fazer a amarração, são 4 tiras de 5 por 40 e depois a gente vai cortar elas para conseguir fazer todos os cantos e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Então aqui, primeiro passo é o seguinte, a gente vai costurar as tirinhas e a gente faz sempre como em outras tiras que a gente faz nos outros vídeos, tá? A gente vai dobrar no meio e dobrar no meio de novo, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai dobrar no meio e vamos dobrar no meio de novo, tá? E aí, a gente passa uma costura pra fechar essa tirinha inteira, tá? Vamos fazer isso nas 4. E aí, depois, a gente vem aqui e vai cortar no meio para ficar 8 tiras que a gente precisa para colocar nos cantos, nos 4 cantos da cestinha. E aí, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, para ficar com acabamento na pontinha, como a gente vai cortar, a gente precisa dobrar a ponta para que não fique desfiando o tecido. Então, a gente faz o seguinte, a gente dobra essa pontinha aqui para dentro e depois a gente faz a dobradura de dobrar no meio e dobrar no meio de novo. A gente dobra aqui e dobra de novo e aí a pontinha já fica com acabamento bonitinho para não ficar desfiando, tá? Porque senão fica feio o acabamento, então é melhor a gente fazer esse acabamento. A gente vai fazer isso nas duas pontas dessa tirinha, tá? Aí aqui eu já tô aqui com as tirinhas todas costuradas e cortadas. Eu fiz o arremate na ponta, a gente vai deixar ela de lado agora. Vamos pegar aqui então a nossa manta, o nosso tecido que tá já aqui com a manta. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou com essa minha caneta que sai aqui na hora que a gente passa, a gente vai fazer a marcação dos cantos aqui. Esses quadradinhos que a gente vai fazer, eles medem 7 por 7. Então, eu vou riscar aqui, usando a nossa caneta. Quem quiser pode usar o giz também, não tem problema. Mas pode, qualquer coisa que você vai riscar e que depois vai sair. A gente vai riscar aqui 7 por 7, fazer os quadradinhos. E o que a gente vai fazer essa marcação a gente vai fazer nos 4 cantos, tá? Porque a gente precisa saber exatamente essa medida para poder posicionar as tirinhas. Eu vou marcar aqui os 4 cantos e eu já volto
com ele pronto para vocês verem como é que vai ficar. Tô aqui então com tudo marcado. Eu aproveitei aqui já e já fiz o risco aqui, que é depois a gente vai ter que passar essa costura aqui por cima, tá? Então aqui, essa costura que a gente vai passar é que vai fazer a lateral aí do nosso cestinho, tá? Então, eu vou pegar aqui as tirinhas e a gente tem que posicionar essa tirinha pra gente poder costurar ela antes de colocar a parte de cima do forro. Então, você vai vir aqui e vai colocar a tirinha bem em cima do risco que você fez do 7x7 e vai colocar nos 4 cantos, tá? Então, posiciona ela aqui na parte externa do quadradinho, do 7x7. Posiciona aí e você vai passar a costura. Eu já tô aqui, então, com tudo costurado. Eu coloquei as tirinhas já nos 4 cantos, tudo certinho. E agora o próximo passo é a gente colocar o tecido, o nosso tecido externo aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui direito com direito, tá? Direito tá aí. E aí, a gente vai costurar na volta toda e vai deixar um espaço ali pra gente fazer, pra gente desvirar a peça. Então, vamos passar costura na volta toda e dar o retrocesso ali no começo e no final pra ficar bem preso, pra gente não ter problema de abrir. Tô aqui já com tudo costurado, então, a nossa abertura tá aqui. E aí, o que eu faço é o seguinte, eu vou cortar todo o excesso do tecido e no cantinho eu gosto de cortar ali na diagonal, porque na hora que a gente desvira, o cantinho fica bem quadradinho, certinho, sabe? Então, é bom cortar aí na diagonal esse pontinho. Eu vou cortar todo o resto, vou desvirar, vou passar e eu já trago ele aqui prontinho pra gente ir pro próximo passo. Já tô aqui com ele passado, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui no cantinho essa abertura que ficou, a gente vai dobrar aqui por dentro. Ó, vamos acertar o forro e a parte de fora. E eu já vou aproveitar e vou passar uma costura na volta toda pra ficar o acabamento ali da beiradinha. E eu também vou aproveitar e passar a costura exatamente em cima dessas linhas que vão ser as laterais que a gente vai dobrar o cestinho. Então, eu vou fazer isso agora e já mostro pra vocês. Já passei a costura na volta toda e aonde estava marcado. Eu vou passar agora no ferro só para tirar a marca da caneta e eu volto com ele pronto aqui já para vocês verem a peça pronta. O nosso cestinho pronto, então, ele fica assim. Eu amarrei ele aqui com o biquinho pro lado de fora, mas vocês podem amarrar ele aqui pro lado de dentro. E também tem a opção aqui, você amarrando pro lado de fora, de dobrar esse biquinho aqui, ó. E ele faz um charme aqui nesse cestinho. O legal desse cestinho é o seguinte, você pode fazer ele, vender ele separado, né? Mas eu acho bacana você colocar outros itens para agregar valor nessa peça aqui. Como, por exemplo, você pode fazer um kit com luva, pano de prato e um descanso de panela e o cestinho. Ou até mesmo o cestinho com uma semaninha ali, com os 7 panos de prato, fica super legal também. É bem legal a gente pegar a peça e agregar outros itens que vão facilitar a sua venda. Então, se liga nessa daí. Preço, esse cestinho aqui, só o cestinho, preço de venda R$18, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês produzam muitas peças e eu te vejo no próximo vídeo.